Por quê? Indagou Ivo. O pai de Patrícia é um orientador espírita e incomoda os ociosos, os que por determinado tempo preferem o caminho do erro. Pensaram que poderiam assustar a filha, porém esqueceram que os encarnados que trabalham no bem têm os desencarnados bons a ajudá-los. Eles voltarão? Luísa perguntou. Não creio, mas continuarei com vocês até o final do estudo do umbral. Você se assustou, Patrícia? Indagou Zé. Não, senti-me tranquila como sempre, disse, olhando para a Flor Azul. Como não confiar, tendo a companhia dos 3 instrutores de Flor Azul e Arthur? De fato, Arthur nos presenteou com sua presença nas excursões que fizemos a Umbral. Só não ficava no posto. Estava sempre calado e conversava quando interrogado, sendo agradável com todos. Arthur é simples. Ninguém adivinha do que é capaz. Por isso, o admiramos e lhe ficamos gratos. Os samaritanos saíram conosco. Eles conhecem o umbral melhor do que seus moradores. É agradável sair com eles. Levaram-nos ao pântano número 2, assim chamado por ser uma região de muita lama. O lugar é de difícil acesso. Tem que se descer muito e há muitos abismos. Fomos descendo e socorrendo irmãos necessitados, mas somente alguns deles iriam para o posto. A maioria apenas seria tirada dali. O lugar é feio, muita lama, pouca vegetação, escuro e fétido. Para voltar já era tarde, logo seria noite. Frederico, Dona Isaura e Raimundo uniram-se em pensamento e fizeram uma passarela de luz. É linda, maravilhosa. É uma estrada inclinada de luz amarelada. Fomos andando sobre ela. Estranho e fenomenal. É como andar no solo. Depois de andar por horas em solo acidentado, era agradável caminhar pela passarela. Os 3 instrutores iam na frente e formando a passarela a 2 metros na frente deles. Íamos atrás com os socorridos, e à medida que passávamos, a passarela ia sumindo. Tínhamos que ajudar a sustentá-la com pensamentos bons. Fomos cantando. Logo estávamos em solo firme e perto do posto vigília. De longe, a passarela, embora amarelo clara, parecia um arco-íris. No dia seguinte, Raimundo pediu permissão ao chefe da cidade do Umbral para entrarmos e vê-la. O governador, assim é chamado, deu permissão, mas avisou que seríamos vigiados. Naturalmente, vimos somente algumas partes. Não conhecemos as prisões, os lugares de tortura e nem entramos nas casas dos moradores. Visitamos o salão de festa, todo roxo e amarelo forte, com desenhos em preto. Nas paredes há desenhos de dragões, figuras satânicas, parecidas com as que os encarnados desenham, do diabo. Enfeitam também o local algumas cortinas amarelas e vermelhas em tom forte. Não há flores nem plantas. Havia pelo local algumas cadeiras. Depois fomos à sala de audiência. É de dar medo. Toda preta, com enfeites dourados e prateados. Tinha muitas cadeiras, todas pretas e em ordem. Não estava nada sujo. Também fomos à biblioteca. É grande, contendo muitas revistas e livros sobre sexo. Muitas cópias que os encarnados possuem. Não são bagunçados. Estão em estantes e há até quem cuide dos livros e revistas. Fiquei o tempo todo perto de Arthur, que pouco conversou. Éramos visitas e nos foi recomendado evitar comentários. Andamos pelas ruas. Na ocasião, estavam razoavelmente limpas. As ruas são curvas e de pedras. Já era hora de irmos embora. Raimundo agradeceu a acolhida. Não teve resposta, pois julgam-se importantes. Ao sairmos, 2 guardas vieram nos olhar, para ver se não levávamos ninguém da cidade. Não socorremos ninguém, nem vimos ninguém para socorrer. Podemos olhar só os moradores, que fizeram de tudo para nos mostrar o quanto eram felizes. Mas não são, pois sua alegria é falsa. Ninguém é tão feliz, no termo certo, longe, distante do Pai, de Deus. Raimundo nos explicou que nem sempre são permitidas essas visitas e que, sem autorização, nenhuma excursão entra na cidade. E que os escravos e torturados ficam escondidos nessas oportunidades. Entretanto,
Quando os socorristas querem, entram sem ser notados e socorrem aqueles que estão a clamar auxílio. Agradecemos aos samaritanos, a Arthur e ao pessoal do posto vigília. Despedimo-nos alegres. A excursão terminava. Partimos para o abrigo e dele para a colônia. Na colônia, recebemos 8 horas livres. Fui ver vovó e os amigos. É tão bom revê-los. Depois, tivemos a aula de conclusão. Não se tinha muito o que perguntar. Somente James perguntou a Raimundo. Por que muitos que sofrem ficam pelos vales e buracos e não nas cidades deles? Porque nas cidades não querem os que sofrem, os perturbados nem os inconscientes, porque não servem para nada. Ficamos todos consternados em ver o umbral. Mas agora sabíamos andar por ele, ir a um socorro. Fizemos no final da aula uma prece pelos que vivem lá e agradecemos por não estarmos nele. Felizes os que tudo fazem, esforçam-se por vibrar no bem. Felizes os que, ao desencarnar, têm por merecimento um lugar de bem-aventurança. Felizes os que seguem os ensinamentos de Jesus, os que aprendem, encarnados, o que é desencarnar e mudam interiormente para melhor. Esses não terão um umbral por moradia. Aparelhos e mentes. Tivemos aula teórica sobre aparelhos usados no plano espiritual. Infelizmente, não posso descrevê-los com detalhes por 2 motivos. Primeiro, não tenho meios de transmitir. E para a médium, desconhecendo, torna-se difícil. Segundo, não tive autorização do plano superior para descrevê-los com minudência, porque esse relato, sendo público, poderá ser lido também por maus. No plano espiritual, há muitos aparelhos, todos lindos e úteis. Já conhecíamos todos. Muitos deles usamos nas excursões e na vida diária na colônia. Nenhum polui nem ocasiona acidentes. Acidentes não acontecem por aqui. Começo narrando os maravilhosos aeróbos, aparelhos de locomoção, uma mistura de ônibus e avião, para curtas e longas distâncias, para pequenos grupos ou muitas pessoas. As telas usadas em muitos centros espíritas pelos desencarnados trabalhadores para que os indivíduos vejam acontecimentos, principalmente do passado, são leves, simples e muito práticas. Há o removedor de ar, aparelho usado para coletar fluidos, sejam os bons para armazenar ou os ruins para limpar o ambiente. Lembra um pouco um aspirador terreno. É leve e prático. Existem os aparelhos usados principalmente nos postos de socorro, para deixar o ambiente com temperatura agradável. São instalados numa parte do prédio. Há os aparelhos de vigia e os que medem as vibrações. Também existem os aparelhos de defesa e os lança-raios, que parecem um lança-bolas. São leves e há os que são pequenos, de 8 centímetros. Existem ainda os aparelhos parecidos com a televisão e os vídeos. Esses aparelhos foram descritos no livro Violetas na Janela. São muitos, todos úteis e maravilhosos. Os espíritos do umbral têm também muitos aparelhos dos quais fazem uso. Aprendemos em aula a usá-los e a neutralizá-los. Tivemos, nas aulas, conhecimento de todos os aparelhos existentes no plano espiritual. Aprendemos a usá-los, mas não a construí-los. Existem oficinas nas colônias para tais procedimentos. Só tivemos a parte teórica, em que manuseamos vários aparelhos. Também não houve aula de conclusão, porque as dúvidas foram tiradas durante a aula teórica. Conversamos muito trocando ideias. Narrei aos colegas um fato do meu conhecimento. O centro espírita que frequentei quando encarnada recebeu por certo período a ajuda de um grupo de espíritos sediados no local chamado Colina. São todos orientais. Flor Azul faz parte desse grupo.
Todos esses espíritos são encantadores, assim como Flor Azul. Dentre eles, há um médico especial, de nome Tachá. É exímio construtor de aparelhos, mas o mais impressionante é a sua maneira de curar seus doentes. Com alegria, graça, bondade contagiante, envolve seus pacientes num canto manso e harmonioso, enquanto lhes recupera o perispírito. O resultado é surpreendente. Depois que desencarnei, indaguei a Maurício, amigo médico que trabalhou com essa equipe, o porquê de ele ter tanta facilidade e rapidez para curar. Disse-me que enquanto ele, Maurício, curava os doentes de fora para dentro, Tachá envolvia o paciente pela música, fazendo com que iniciasse sua própria mudança interior, ajudando-se. Enquanto nós, dizia Maurício, com a nossa maneira fazemos tudo sozinhos, ele faz o próprio doente recuperar-se. Daí sua habilidade. Em seguida, tivemos uma aula sobre a influência da mente. Sabemos bem que se pode influenciar e que podemos ser influenciados tanto para o bem como para o mal. Mentes perversas podem prejudicar outras, desencarnados a desencarnados, desencarnados a encarnados e encarnados a encarnados. Vocês devem, sempre que possível, influenciar, tentar transmitir aos outros pensamentos bons, de alegria, paz e amor. Disse Frederico. A mente tem muita força. Mentes treinadas fazem muito. Vimos em filmes várias formas de usar a mente, para o bem e para o mal. Com a mente pode-se criar, plasmar objetos. Tentamos plasmar algo. Foi uma alegria. Certamente necessita-se de muito estudo, treino e domínio da mente para fazer isso. Ajudados pelos 3 instrutores, conseguimos plasmar 3 rosas, que logo desapareceram. 2 foram cor-de-rosa e a terceira, metade vermelha, metade amarela. Rimos muito. Flor Azul, convidado a participar da aula e a nos dar demonstração, sorriu e não se fez de rogado. Tranquilo, sentou-se cruzando as pernas como os iogues. Mentalizou por minutos e uma caixinha marrom surgiu. Uma espécie de porta-joias. O que será que tem dentro? Marcela perguntou. Podemos abri-la? Indagou Nair, curiosa. Com autorização de Flor Azul, abrimos. Dentro havia uma placa parecida com madeira, com os dizeres nela gravados. A sabedoria é a fonte da prudência. Aplaudimos e ele ficou encabulado. Lindo, dissemos entusiasmados. Soubemos o tanto que se pode fazer com a mente e que todos somos capazes. Basta estudar e querer. Ao dar um passe, o passista está influenciando quem o recebe? Indagou James a Raimundo. De certa forma, sim. Influenciando para o bem. Passes significam transfusões de energia. São doações. E para isso, quem dá passes tem que ter para doar. Nos centros espíritas ou com pessoas boas que benzem ou com quem dá passes, há sempre desencarnados bons que ajudam nessas doações. Passes são úteis? Indagou Glória. Sim, e muito. Para pessoas enfermas, são muito úteis. Para pessoas obsidiadas, de grande ajuda. Para os médiuns que não trabalham com sua mediunidade, é como tomar comprimido para dor de cabeça. Corta-se por determinado tempo o efeito, mas não se elimina a causa. O passe deve ser encarado como um remédio poderoso. E como todos os remédios, não deve ter abusos. Não é certo acostumar-se com passes e tornar-se um papa-passes e tomá-los por tomar. Já escutei sobre os passes que, se bem não fizerem, mal não fazem. Disse Rosália. É errado. Só fazem bem. Não devemos menosprezar algo assim tão útil e tão sério que exige tanto do passista. Passe é algo maravilhoso. Tanto que os espíritas conscientes fazem cursos, estudam para praticar tal evento. E deveria ser mais valorizado. Aprendemos a dar passes antes de visitar o Hospital da Colônia. E isso na primeira aula. É simples, mas necessitamos estar bem conscientes de que estamos transmitindo o que temos. Nós, desencarnados, podemos dar passes em encarnados, que não vão receber como o de um médium,
porque não temos fluidos materiais, mas sempre são de grande ajuda. Aprendemos a fluidificar a água. Em centros espíritas, para os frequentadores, em geral, ela é só energizada. Os encarnados sempre devem deixar água limpa para isso. Sempre que se encontram impurezas, devem ser neutralizadas. Existe a água separada para certas pessoas onde são colocados os remédios de que necessitam. Sempre quem faz isso é a equipe médica. Mas como normalmente muitos necessitam de ajuda, aprendemos para ser úteis. Essas aulas, embora curtas, foram de grande proveito.